Vai começar Ponto de Vista. Oferecimento Best Sênior, o plano de saúde prêmio. Global CIS, inovação que conecta dados e acelera resultados. Ponto de Vista começando agora. Bem-vindos ao nosso programa. Quem mora no Espírito Santo já deve ter percebido uma mudança. Restaurantes cheios nos finais de semana, hotéis com maior ocupação, cafeterias movimentadas, ruas históricas e atrações turísticas recebendo cada vez mais visitantes. O turismo passou a ganhar força e movimentar a economia. Hoje, o setor já responde por cerca de 166 mil empregos no estado, deixando o Espírito Santo com desempenho acima da média nacional. Afinal, o que está fazendo mais pessoas escolherem o Espírito Santo como destino? E como esse crescimento chega ao bolso de comerciantes, empresários e trabalhadores? Esse é o tema da nossa conversa de hoje. E quem participa aqui com a gente é o pesquisador da FEComércio, André Spalenza. André, obrigada por estar com a gente, bem-vindo. Então vamos lá, os números são bons, mostram que o turismo aumentou em relação ao ano passado. Sim. Colocou o estado entre os 8 que mais cresceram no país. Sim. O que explica esse desempenho? Conta pra gente. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E quando a notícia é boa, é até melhor, né? Muito bom. Como essa do turismo. E o turismo, ele tem se destacado aqui no Espírito Santo. A gente já tem uma vocação natural no nosso estado, porque a gente é um estado muito bonito. A gente tem praia, a gente tem montanha, a gente tem uma capital muito charmosa. Então são uma série de fatores que já auxiliam a gente aí de forma natural. Gente bonita, vamos falar, gente bonita, simpática. Sim, e a gente está se destacando. A gente costuma dizer o seguinte, o Brasil descobriu o Espírito Santo. E isso o número mostra. Por exemplo, só para a gente recapitular um pouco, né? Em 2023, pós-pandemia, a gente começa aí um movimento de recuperação. E aí a gente passa por 2024 e a gente chega em 2025 com um movimento maior do que o pré-pandemia. Então aí a gente começa a falar de fato de crescimento econômico. E aí em 26 a gente dá essa sequência no crescimento do nosso estado quando a gente fala de turismo. Tanto que a gente tem acumulado, quando a gente fala de crescimento, muito acima da média nacional. Mas vocês conseguiram, você deu esse dado que é muito importante, Sim. né? Vocês conseguiram identificar o porquê dessa mudança, desse avanço tão grande pós-pandemia? O que acontece? Agora a gente está trabalhando muito forte em publicidade para fora. A gente tem o aeroporto que está melhorando e crescendo, e aí se a gente for ver até o fluxo de passageiros, ele está sempre aumentando. Esse ano, por exemplo, de janeiro até abril, a gente já estava aí com 680 mil desembarques. 580 mil, desculpa, de aeroporto, 680 rodoviário. E aí esses valores são muito acima do ano passado, com crescimento. Então as pessoas estão descobrindo. E a gente tem um outro ponto interessante, o turismo interno. Então é aquele turista, por exemplo, de Vitória que vai para o interior, ou o turista daqui mesmo da região que passa a gastar mais na nossa própria região. Então é um fruto desses dois tipos de turistas, né? Tanto o que vem de fora, e aí prova o aeroporto com crescimento, tanto o turismo interno aqui, tanto para o interior, até pela própria cidade de Vitória mesmo. As né? redes sociais trouxeram muito disso, né? Esse aumento significativo, porque principalmente, talvez, falando do turismo interno, porque a gente vê muito essas festas que acontecem no interior, as pessoas Sim. acabam sabendo, chega pra gente com mais facilidade. Sim. E a gente desperta o olhar e o interesse de conhecer lugares que às vezes estão ali do nosso lado e a gente não teve esse olhar, né, mais carinhoso, saber o que estava acontecendo em cada município. Sim, e olha que interessante, o próprio interior mesmo, se você for ver as montanhas elas são famosas pela época do inverno, né, a sazonalidade. Só que hoje já se tem projetos, por exemplo, que estão levando eventos para as montanhas fora da temporada de inverno. Sim. Então você tem uma temporada de inverno que continua forte, a gente já está começando essa temporada, só que além da temporada de inverno, estão sendo investidos, por exemplo, em eventos fora da temporada que atraem pessoas. Então a ideia é o quê? É diversificar. Você tem ainda a sazonalidade de inverno forte, mas ali se estendendo para outros períodos. Em cidades de litoral também a mesma coisa. Guarapari, por exemplo, uma cidade famosa pelo verão, hoje você já tem festivais, você já tem eventos de inverno.
E aí, como é que isso impacta na vida dos capixabas? Assim, economicamente, qual o peso econômico deste número? Aí vamos entender. Quando a gente fala de turismo, né? A definição, o que é turismo? Então você não tem uma definição oficial. Turista é o quem? É quem vai e dorme no lugar, quem só passa o dia, quem é de fora. Então, para a gente entender o peso do turismo, o que a gente faz? A gente leva em conta a definição, o que o IBGE traz, e aí são atividades ligadas ao turismo. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de bares e restaurantes, hospedagem, transporte, eventos. Então, são essas atividades. Então, quando a gente fala que o turismo está crescendo no Espírito Santo, é quando eu tenho atividades ligadas ao turismo em crescimento. Né? Então, por isso que a gente consegue dizer que o turismo está crescendo. E isso impacta diretamente. Né? Impacta porque se eu tenho bares e restaurantes em crescimento, se eu tenho hospedagem em crescimento, eu tenho empregos. Você tem o motorista de aplicativo ou de transportes, você tem às vezes um ambulante que está trabalhando no evento ou naquela festa que está acontecendo no município, acaba gerando empregos também indiretos, né? Sim, com certeza, acaba gerando. Plataformas como o Airbnb, por exemplo, entra, vocês conseguem identificar também ou não? Acaba entrando como informal? Tá. Porque também é um número enorme, né? De hospedagens talvez não formais. Sim, a plataforma de Airbnb, assim como Uber, eles entram em outro cálculo, né? A gente não traz ele aqui exatamente. Eles entram no que a gente chama de economia compartilhada, porque eles não geram diretamente, eles funcionam como plataformas intermediárias. Então, eles intermediam, seria a proposta deles, né, de negócio, um C2C, né, consumidores com consumidores. Então, eles não acabam sendo medidos aqui dentro desse nosso cálculo. A gente acaba indo realmente para o formal. Hotéis, transportes do formal, então não acaba sendo calculado aqui essa outra parte. Então, quer dizer, esses números que a gente tem, que já são grandes, são bem significativos, com certeza são bem maiores. São maiores, sim. Agora, o Espírito Santo ainda tem um desafio que eu acho que de competir com destinos muito pertinhos da gente, nacionalmente e até internacionalmente consolidados, como Bahia, Rio de Janeiro. O que o Estado tem feito para conquistar e aumentar esse espaço? A gente realmente tem competido, né? E um ponto muito importante, a gente tem atraído, primeiro, os turistas internos, que muitas vezes iam para outros estados. E aí, olha que interessante, durante a pandemia, esses destinos fora, eles acabaram sendo um pouco impactados. Então, muita gente que era os capixabas, que iam para regiões fora, devido ali à pandemia, passaram a ficar aqui no Espírito Santo e descobriram o que a gente tinha aqui. Então, grande parte desse aumento é devido ao interno, e aí o interno começa também a divulgar para o externo, primeiro de forma natural, e aí a gente tem um outro ponto, a gente está trabalhando com divulgações mais oficiais. Então, está tendo um investimento forte aqui no nosso estado de divulgação para o público externo, né? E aí, como eu comentei, aeroporto em crescimento, se a gente comparar esse período desse ano com o ano passado, mais de 16%. Rodoviária, mais de 50% de crescimento. Muito expressivo. Muito expressivo. E então isso vai atraindo. E aí um ponto interessante que a gente precisa, né, entender. A gente precisa divulgar e precisa se preparar. Então a gente também está nesse trabalho. Você tem sentido que os municípios têm se preparado mais? Sim, a gente tem se preparado. Inclusive lá a gente tem um projeto que é a preparação, é a escola de turismo, né? O que é isso? A escola de turismo, ela prepara quem vai atender o turista. Então esse projeto que a gente está conduzindo lá, ele leva, por exemplo, para o local do atendimento e vai treinar as pessoas ali no local que elas vão trabalhar, hotel, restaurante, para que ela esteja preparada para atender o turista. Porque o turista, não adianta nada, publicidade, e ele chega aqui e não tem um bom atendimento. E na verdade também a gente chega, né? Quantas vezes a gente viaja e tem destinos lindíssimos, incríveis, e a gente sente justamente isso, a falta de preparo de quem está recebendo um turista e afasta.
Sim. E a propaganda, por mais lindo que seja o lugar, acaba sendo negativa, né? E não difunde, a pessoa não leva adiante, não convida amigos, familiares para voltar. E ele mesmo provavelmente não voltará. Pois esse é um ponto importante, né? Então, por isso que a gente tem visto aqui no nosso estado que, ao mesmo tempo que está sendo feita a divulgação, tem sido feito um trabalho de preparação interno, né? E isso é muito importante porque você disse tudo. Se eu não tenho qualificação, se eu não tenho pessoas qualificadas para atender, que estejam preparadas e para atender o turista. E aí um outro ponto interessante também. Os estabelecimentos têm que estar adequados ao fluxo que eles têm de turismo. Por exemplo, se eu tenho um turismo forte no fim de semana, os meus estabelecimentos que eu tenho ali, por exemplo, na região, tem que estar funcionando no fim de semana. Então, essa preparação, tanto na qualificação quanto no funcionamento, então é toda uma cadeia ali que tem que trabalhar para poder atuar no melhor atendimento e em levar da melhor forma possível um serviço de qualidade, né? O papo tá uma delícia, inclusive férias já estão chegando, já estou aqui pensando para onde que eu vou. Final de semana também, pertinho, né? A gente consegue visitar vários municípios. Quero saber, inclusive, sobre os nossos municípios que estão aí mais procurados, mas a gente vai continuar esse nosso papo daqui a pouquinho. Eu vou dar aquela pausa, mas é só para você tomar um cafezinho e a gente volta já já. Eu disse que seria rapidinho, o Ponto de Vista já está de volta e hoje estamos falando sobre o crescimento do turismo no nosso Espírito Santo. E hoje eu conto aqui com a participação super especial dele, que é o organizador do Observatório da FEComércio, pesquisador André Spalenza. Estávamos falando sobre os destinos capixabas e eu quero saber quais são eles que estão mais despertando o interesse de quem visita o estado e até mesmo de quem vive no estado. Sim, aí é um ponto interessante. Olha, a gente quando fala de turismo, né, atividades ligadas ao turismo, a gente sempre teve a Grande Vitória como o principal destino, o que mais gera, né, em termos de restaurantes, hospedagens, eventos. Então a Grande Vitória, ela tem a maior movimentação, com um movimento crescente para os interiores. Mas isso no caso de quem vem de fora? Ou também do próprio estado para... Do próprio estado também, né? Pensando em movimentação econômica, né? Só que a gente está acompanhando um processo de interiorização. Então você tem, por exemplo, agora a temporada de inverno, então você tem as regiões ali de Domingos Martins, de Pedra Azul, que estão em crescente, né, que vão se destacar agora no inverno, porém que estão tendo eventos o ano inteiro. Então são destinos que usualmente são famosos pelo inverno, que hoje já conseguem diversificar. E o verão a mesma coisa. E aí só para a gente voltar um pouco, a gente tem, quando a gente mede as atividades turísticas, geralmente dezembro, janeiro é um mês muito forte. E aí a gente tem uns ajustes, né? A gente tem uns ajustes aí em março, abril, e a gente vai voltar a crescer no fim do ano. E esse ano a gente está com uma notícia muito boa. A gente teve em março já crescimento. Em fevereiro a gente teve um pequeno ajuste. Em março a gente voltou a crescer, o que não é tão comum. Isso mostra que as nossas regiões, elas estão cada vez mais qualificadas e mostrando aí crescimento. Agora, mas segundo a FEComércio, inclusive, abril deste ano, né, de 2026, foi o melhor mês para o turismo capixaba, é isso? Em mais de uma década? Foi, mais de uma década. Vocês conseguem identificar qual a razão? Muito devido à qualidade dos serviços turísticos que a gente tem prestados, né? Porque aí a gente está falando de interno e externo. Fluxo de passageiros, tanto rodoviário quanto aéreo crescendo e a qualidade das pessoas que voltam, né? O inverno vai começar agora, então a gente está com uma expectativa desse número aumentar um pouco mais. Porque... Mas que assim, já era natural, esperado, né? Quando tem a coisa da sazonalidade de estações do ano muito bem definidas, como a gente tem falado aqui, do verão, do inverno, que já é mais característico. Mas esse número a entre-safra, tipo um abril,
né, já é um pouco mais atípico. É um pouco mais atípico, mas é muito fruto é o resultado do que a gente já vem colhendo nesse investimento, né? E o Espírito Santo, ele tem investido cada vez mais nessas datas ali, tanto em eventos, tanto em investimentos mesmo ali no ano inteiro para dividir. E o fruto disso a gente viu o mês de abril crescendo dessa forma, o que não aconteceu ano passado. Então a expectativa é de que a gente siga crescendo. E isso é muito importante para a gente, enquanto Espírito Santo, porque a gente está em pré-reforma tributária, né? Com a reforma tributária, a tributação muda de onde ela tem origem, né? E ela é feita e onde ela está sendo de fato acontecendo. E aí o turismo é uma importante mola para quando a gente fala de reforma tributária, porque o consumo no turismo acontece no local. Então, se a gente tem consumo aqui no Espírito Santo, então vai ser tributado aqui. Então, isso vai ser muito importante para o nosso estado. Então, investir no turismo, continuar nesse fluxo investindo, vai ser muito importante para a gente aí nos próximos anos. Mas vamos lá, então você falou da Grande Vitória como um dos destinos mais procurados. Mas vamos citar nomes? Vamos falar dos nossos municípios aí do interior? Seja pelo agroturismo, seja pelo turismo religioso ou só por estações do ano. Mas quais são aqueles? Nós temos hoje são 78 municípios, certo? Vamos falar nomes que eu quero mostrar imagens, eu quero que o pessoal veja e desperte a curiosidade também, a vontade de visitar, né? Vamos fazer o nosso turismo interno também movimentar. Vamos citar alguns? Sim. Fala aí. Vamos lá. Mas sem gerar ciúme nos outros, né? Sem gerar ciúme. Vamos lá. O inverno, a gente tem as regiões das montanhas muito forte. A região do Caparaó ali, que tem se destacado devido às suas características e crescentes investimentos também para atender. Então, são regiões ali que são fortes. Região de Marechal Floriano tem se destacado aí quando a gente fala de turismo, está crescendo muito. E aí, no verão, a gente tem as regiões litorâneas que têm se destacado. Guarapari é a região que principal se destaca, só que você tem outras regiões ali também, todas no litoral. Marataízes, você tem Itaúnas, que tem um destaque especial, e aí muito devido a eventos. Sim, ao Festival de Forró. Ao festival. Nacionalmente muito forte, né? Nacionalmente muito forte, que atrai uma quantidade muito grande de turistas de fora do Espírito Santo. Se a gente pensa em eventos, Itaúnas atrai. Um outro evento que tem atraído muita gente de fora, na Grande Vitória, que é o Vital. Sim. O Vital, ele é o maior ticket médio aqui de eventos. Então, você tem essas regiões, você tem essa diversificação de regiões. Verão, inverno. E aí, Guarapari, a gente tem um outro destaque, que ela não está se destacando somente no verão. Ela tem gerado no inverno também. Por isso que é importante, quando a gente fala de turismo, os eventos, né? Vitória se destaca também com eventos corporativos que estão vindo para cá, para o nosso estado. Eu queria então te perguntar, por exemplo, sobre turismo religioso e agroturismo. Que eu acho que são dois campos que ainda podem ser muito fomentados, né? Aumentar muito. A maior dificuldade é de investimento, é de projetos específicos, é de interesse, né, nesses investimentos, é quem faça, quem ofereça hospedagens ou até mesmo programas, né? Olha que interessante, o turismo religioso, ele foi descoberto, né? A gente teve agora em abril a Festa da Penha. Sim. A Festa da Penha, ela é um evento, né, que não é só religioso, a gente costuma trazer o religioso como cultural. Então a Festa da Penha, ela tinha a maior parte de turistas e frequentadores capixabas. E aí, a partir do ano passado, a gente começou a perceber que ela começou a atrair pessoas de fora. Então, foi feito um investimento ao se tratar um evento religioso, como a Festa da Penha, como cultural, você começa a atrair pessoas. Então, começaram a se divulgar a Festa da Penha desde o ano passado. Desde o ano passado, ela já entrou ali no calendário dos principais eventos religiosos do Brasil, como a Aparecida, por exemplo. Então, se divulgar a Festa da Penha fora do Espírito Santo e um outro grande que é
Aparecida, né? É um dos maiores eventos religiosos do Brasil. E aí esse ano a gente já teve um fruto muito positivo, né? Que foi o crescimento da Festa da Penha e a atração maior de pessoas de fora. Então você tem mais gente de fora vindo na Festa da Penha. Então você vê um crescimento do turismo religioso aqui no nosso estado, e aí a Festa da Penha é um grande destaque, né? Quando a gente fala do turismo religioso. Mas e em relação ao agroturismo, por exemplo? O agroturismo, olha que interessante. A gente já tem uma temporada do agro forte, que começa agora em abril, né? Pensando em agronegócio, exportações, em café. E isso tem se tornado um grande atrativo para o turismo. Então a gente tem percebido, por exemplo, nas regiões das montanhas ali, que são fortes, né? Exportadoras de café, tem transformado isso em oportunidade de turismo, tanto, por exemplo, com as visitas. E aí a gente tem uma série de investimentos, por exemplo, quando a gente pensa na colheita de morango, por exemplo, que tem se transformado em experiência. Então o agroturismo, o turismo de experiências, ele tem sido um motor muito importante aqui para o nosso estado e tem se percebido que isso pode ser turismo, sim. Né? As pessoas vêm e vivem ali a experiência. A gente está, por exemplo, nas regiões das montanhas com vinícolas que estão abertas ali à visitação. E é isso que eu acho que mudou também muito o olhar para o turismo, né? Como a gente via e como a gente sentia e como vivia o turismo de um tempo atrás, há pouco tempo, e como se vive hoje. Hoje se fala muito sobre a experiência, que não é só você visitar um lugar com paisagens bonitas, você tirar uma foto, você quer essa experiência através de uma gastronomia, através de uma vivência dessa mais de perto, né? Com a colheita, talvez. Isso. Serviços, de forma geral, hoje, a gente fala de serviços voltados à experiência. Por quê? Você tem uma grande competição. Então, você tem uma série ali de produtos, serviços. Então, hoje, quando a gente fala de marketing, né? A gente trazendo aí, por exemplo, um marketing 4.0 voltado ao quê? Às experiências, que é o que fica marcado. E aí, para o turismo, enquanto serviço, é a mesma coisa. E aí, muito mais evidente, né? Então, você está falando aí realmente de experiências. As pessoas vêm porque elas querem um momento. Então, elas compram, no caso, investem o seu tempo, o seu recurso para viver o momento. Então, a gente quer uma experiência mais completa, né? Exato, mais completa. Então não adianta nada você ter um ambiente ali, propaganda, se você não tem investimento ali, tanto no atendimento quanto nos horários. É todo o conjunto de experiências que começa desde a recepção do turista, quando ele chega no aeroporto, quando ele chega na rodoviária, quando ele chega no local que ele está, até a experiência que ele tem ali. Então, é um pacote completo, que é, ao mesmo tempo, um desafio que a gente tem. Por exemplo, quando a gente fala de infraestrutura, de estradas. Então, é um ponto Estradas, um ponto muito importante. Que é um ponto muito importante, porque isso faz parte também da experiência. Então, a gente não adianta ter só um bom atendimento se você não tem como chegar. Então, é um conjunto. E você acha que tem incentivos, assim, existem... Às vezes a gente ouve muitas pessoas comentarem, né? Porque devia investir mais nisso, devia investir mais aquilo. Mas existe, de fato, espaço para que essas ideias possam se transformar em realidade? Existe espaço, sim. Está sendo feito um processo tanto por parte de políticas públicas, né? Até como partindo das próprias associações. Então, por isso que é tão importante as associações dos locais. Por exemplo, no interior, Santa Teresa, Domingos Martins, as associações de empresas, por exemplo, os bares, todos os que estão ligados a ela, as convenções. Por isso que é tão importante quando eles unidos ali, eles começam a entender que é um ecossistema. Então, numa região de montanhas, eles entendem que o bar está associado ao hotel, que está associado à loja, e a partir dali... A agricultura. A vinícola. É o master, né? É o total. Isso. E eles, em conjunto, eles começam a entender e cobrar
do Estado, políticas públicas ali para a região. Maravilhoso. André, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui hoje. Temos motivos para comemorar, muitos, né? E também tantos outros para continuarmos enaltecendo, valorizando cada vez mais esse nosso estado que é belíssimo, Sim, não é mesmo? sim. Fico, inclusive, vou deixar aqui para você de casa um convite para entrar na nossa rede social e deixar aí a sua sugestão de um município para a gente visitar, tá bom? E aquele que você também mais gosta. Obrigada mais uma vez, o nosso tempo é curtinho. Obrigada pela sua participação, pela sua presença e a participação de você aí do outro lado de casa aqui com a gente, pela sua audiência de qualidade, que eu amo sempre. Amanhã a gente volta com muito mais. Beijo grande. Tchau, tchau. Você assistiu o Ponto de Vista. Oferecimento Best Sênior, o plano de saúde prêmio. Global CIS, inovação que conecta dados e acelera resultados.